Você é um crente ou um descrente? A resposta correta para um cristão seria sim. Não, mas peraí. Crente ou descrente? Sim. Tá confuso? Marcos 9:24 é a confissão de todos os cristãos que são fracos, que são fracassados, ou no tema aqui do canal, cristãos cansados, o que significa que é o tema de todos nós. São as palavras de um pai em busca de libertação para o seu filho que é oprimido por um espírito maligno. E ele diz para Jesus, segundo as Escrituras, muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para o matar, mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Jesus então respondeu, se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou, eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Marcos 9:22-24. O pai tem fé e duvida de tudo ao mesmo tempo. Ele tem confiança, misturado com incertezas, misturado com dúvidas. E tem que ser assim. Seria muito estranho para um crente se ele não fizesse esse tipo de confissão. O cristão que não confessasse a descrença seria alguém que trairia uma autoconfiança inabalável. Se alguém declarasse sua crença sólida e inabalável no Senhor, isso soaria muito mais como uma dependência da sua própria fidelidade. Ou seja, uma recompensa simplesmente porque ele é muito fiel. Isto seria exatamente o oposto da fé. Só que não, esse pai mostra pra gente qual que é de fato o caminho mais correto, mais equilibrado. Eu preciso orar, Senhor, eu acredito, mas ajude-me na minha descrença. E eu preciso fazer isso regularmente, porque todos os dias eu luto com uma fé que é mista. Se alguém precisasse de provas da minha luta, só teria que olhar para os meus pecados. Todo e qualquer pecado é justamente uma prova positiva de que eu sou um incrédulo, de que eu tenho dúvidas em acreditar. Como o próprio Martinho Lutero disse, sob todo pecado, ou seja, atrás de todo pecado, pecados comportamentais pelo menos, está o pecado da idolatria. E sob todo o ato de idolatria existe uma descrença no Evangelho. Se você rastrear os meus pecados até sua fonte, você vai encontrar a nascente das águas, e ela se chama incredulidade. É por isso que Lutero diz no seu comentário sobre os Gálatas que o assunto da justificação deve soar incessantemente em nossos ouvidos, porque a fragilidade da nossa carne não nos permite se apoderar perfeitamente e acreditar nisso de todo o coração, de que Jesus de fato pode nos salvar, pura e simplesmente pelos seus méritos. O meu pecado mostra a minha descrença, e a minha descrença me faz clamar por mais da graciosa palavra de Cristo. Esse pai da história de hoje grita literalmente com lágrimas, confessando sua própria pobreza de fé. No entanto, mesmo quando ele faz isso, ele transforma essa descrença numa oração. Senhor, socorro! E essa é a essência da fé. Não é a confiança em alguma qualidade interior de crença, mas confiança no Senhor, de que a fé deve vir e de quem a fé deve vir. O Senhor Jesus deve ajudar a nossa incredulidade, porque a crença não se origina em nós mesmos, nos nossos próprios corações. Ela vem como um presente do Senhor. Ele conquista os nossos corações com a sua própria fidelidade convincente. E isso desperta em nós uma resposta débil e vacilante. O Senhor mostra-se digno de confiança e a fé se acende então dentro dos nossos corações. Portanto, a fé é sempre algo que é dele e vem para nos presentear. Se eu for colocar em termos de um exemplo humano, existe muito pouco que a minha esposa possa fazer para que ela confie mais em mim. Não tem nada que ela possa desenvolver, trabalhar para poder confiar mais em mim. Só que existe muita coisa que eu posso fazer para tornar-me para ela mais digno de confiança, mais digno da confiança dela. Então, nesse sentido, a fé que ela possui está muito mais nas minhas mãos do que nas dela. Eu tenho muito mais controle sobre a fé que ela possui em mim do que a fé que ela possui nela, do que ela ter confiança nessa fé que ela possui em mim. É assim com Jesus. Ele é quem concede a fé. Não através de um passe de mágica celestial e impessoal, mas revelando mais da sua própria confiabilidade, do seu próprio caráter, da sua vida, morte e ressurreição através dos evangelhos. Isso ele fará se nós orarmos tomando posse das suas promessas no evangelho, ele permitindo conquistar os nossos corações mais uma vez. Esse é o caminho que segue a vida cristã. Você é alguém que grita, Senhor, eu acredito, ajuda-me na minha descrença? Esse apelo do Pai não só é admissível para os cristãos, mas ele é fundamental para a nossa jornada diária. Ore hoje, Senhor, eu acredito, ajuda-me
na minha descrença. Ajuda-me na minha incredulidade.